Olá, tudo bem? Sou professora Dilma Magalhães e essa é nossa aula de redação. Iremos falar sobre o gênero reportagem. Reportagem é um meio jornalístico midiático. A reportagem é publicada tanto em jornais como em revistas, impressos ou online. E a reportagem é um gênero jornalístico que consiste no levantamento de assuntos para contar uma história verdadeira, uma situação ou interpretar os fatos. E dentro das reportagens podemos observar que tem depoimento, entrevista, gráficos e dados. Diferentemente da notícia, a notícia é um gênero textual no qual ele é um texto curto. A reportagem já é um texto mais longo. Então, podemos dizer que a reportagem é um texto mais tipicamente jornalístico. De fato, quando pensamos no jornalista, imaginamos o repórter a meter-se à estrada, correndo o mundo, sempre em cima do acontecimento, o gravador à mão, a investigar, a ler, a recolher dados para depois elaborar a sua reportagem. Com a facilidade com que os jornalistas se movimentam nos nossos dias, a reportagem tornou-se um gênero cada vez mais frequente nos jornais, revistas, rádio e televisão, havendo mesmo programas e publicações exclusivamente dedicados a este tipo de jornalismo direto e vivo. Aqui temos algumas cenas de entrevistas, acontecimento em relação à reportagem. Definição e características globais. É o texto jornalístico elaborado a partir de um fato presenciado pelo repórter que se desloca ao local. Integra, normalmente, fala das personagens intervenientes, ou seja, fala daquelas personagens o qual estava presente naquele acontecimento. Tem como principal finalidade informar, dar a conhecer, ou seja, a principal finalidade da reportagem é o que? Passar informações. Pode incluir passagens emotivas ou poéticas, assim como comentários pessoais do repórter. Então, a reportagem ela é um quê? É um gênero no qual pode ter o que? A subjetividade. No caso, o repórter pode o que? Falar suas intenções, sua opinião sobre aquele fato, sobre aquele acontecimento. Diferentemente da notícia. A notícia já é algo mais o que? Objetivo. E a linguagem da reportagem é normalmente corrente, ou seja, é uma linguagem que é acessível a todos, mas apresenta com frequência preocupações estilísticas. E a reportagem é um texto jornalístico de autor, ou seja, é assinado. A reportagem estrutura-se da seguinte forma. Então, a primeira coisa que precisa ter na reportagem é o título. Encabeça a reportagem. Deve ser preciso e apelativo, com o intuito de despertar o interesse do leitor. Pode fazer-se acompanhar de um antitítulo ou de um subtítulo que o complementam. Então, a primeira coisa que tem que ter na estrutura de uma reportagem é o título. E ele citou aqui também que pode ter também o quê? O subtítulo. Então, o título, ele chama a atenção daquele acontecimento, o que ele vai falar naquela reportagem, e o subtítulo ele vai reforçar ainda mais aquele conteúdo. A segunda coisa que precisa conter na estrutura
da reportagem é o quê? A introdução, a entrada ou parágrafo guia. Primeiro parágrafo que resume, né, de forma sucinta, em letra destacada os fatos. Tem como objetivo captar a atenção do leitor e introduzir o tema. Então, a introdução é um pequeno resumo daquele acontecimento, no qual tem o objetivo de o quê? De captar, de chamar a atenção do leitor, e ele ali também é onde ele vai colocar o tema, qual é o tema, qual é a temática que ele está falando, que ele irá falar naquela reportagem. E o terceiro ponto é o corpo da reportagem. Parágrafos seguintes nos quais o repórter narra detalhadamente os acontecimentos, dá opiniões suas ou de personagens intervenientes, provam fatos com recursos como a fotografia, os gráficos e os testemunhos. Então, basicamente, são essas três partes que precisa ter na estrutura de um texto, né? De uma reportagem. A linguagem. A linguagem da reportagem deve ser clara, viva e direta. Deve privilegiar a função informativa. Então, qual é a função da reportagem? É informar, embora não exclua as funções emotiva e poética. Usar o discurso na terceira pessoa, ainda que possa incluir o discurso de primeira pessoa, a fim de expressar o ponto de vista do repórter. Então, a linguagem ela pode ser usada o quê? Na terceira pessoa, que no caso é na entrevista. A entrevista, quem está falando é o quê? É uma pessoa sobre aquele assunto. E pode ter a primeira pessoa, que no caso é a opinião do repórter sobre aquele assunto, sobre aquele acontecimento. E pode-se usar a linguagem corrente, que é aquela linguagem que é acessível a todos, e pode conter algumas preocupações estilísticas. Incluir o discurso direto quando pretende revelar depoimentos ou comentários de testemunhas dos fatos. No caso, nesse discurso direto, pode entrar o quê? A entrevista, que eu posso estar fazendo a entrevista diretamente com a pessoa em relação àquele acontecimento. E eu posso também ir atrás de testemunha. Então, isso se inclui no discurso direto. Seu futuro só depende do que você faz hoje. Autora Dilma Magalhães. Boa sorte e bons estudos.